Meu amigo pastor Eduardo Cassiava, você tem mestrado em teologia, fez a sua formação, inclusive o mestrado, e até, inclusive também você é professor dela, né? Qual a instituição, por favor? Pastor, é a Faculdade Teológica Eclésia, ela pertence ao grupo Uniscol, né? Que tem, hoje eles atuam em 11 países, eles são reconhecidos pela CGADB, pela UNAMAD, as convenções das Assembleias de Deus, né? Louvo a Deus pela oportunidade de fazer parte do corpo docente deles. Concluiu toda a sua formação teológica pela Eclésia, né? Sim, Hoje você tem mestrado em teologia e você também leciona pela Eclésia. sim. Você hoje leciona quais disciplinas teológicas pela Eclésia? Na verdade, hoje eu estou me especializando na parte de tipologia bíblica, eu me especializei, e agora também na filosofia cristã. Por isso eu estou no terceiro Uhum. trimestre de filosofia também, e eles pedem para que eu dê minha participação mais na parte de tipologia bíblica, tabernáculo, e na parte de filosofia cristã. Você também é, é acadêmico de filosofia pela Universidade Dom Bosco, não é isso? Exatamente. Perfeito. A primeira pergunta: Sim, você sentiu alguma dificuldade no que diz respeito às suas crenças, suas convicções bíblicas, teológicas, suas convicções em Deus, sua crença em Cristo? Houve algum tipo de choque? Isso abalou você a princípio? Porque a gente sabe que a área de humanas é uma área complicada, né? A gente sabe, principalmente sim, no Brasil, né, onde não só o Brasil, no Brasil, Europa, Estados Unidos, isso está uma praga mundial praticamente. Mas vamos sim, falar do Brasil. A área de humanas no Brasil, ela é dominada pela esquerdopatia. Né? sim, Ela é dominada por professores ateus sim, e ou quando não são ateus, ou quando não são ateus, de fato, são gnósticos. Mas vamos lá. Praticamente é unânime, é majoritário. Eles são de esquerda, ok? sim. Isso, de certa forma, em algum momento você se sentiu confrontado, em algum momento mexeu com a tua cabeça, em algum momento você ficou assim meio baleado, porque isso é uma reclamação recorrente no nosso contexto, principalmente para a nossa juventude, quando ingressa na faculdade, eles têm crises seríssimas, crises de fé terríveis. Você sabe disso. Inclusive, tem pesquisas que mostram, né, que dos jovens cristãos que entram na faculdade, principalmente na área de humanas, 8% sai cristão. O restante, tudo ou ateu ou gnóstico, mas saem baleados. Né? E 8% apenas sai firme, convicto e por aí vai. A tua experiência, o que é que a tua experiência pode nos dizer e nos falar sobre isso? Bom, pastor, na verdade, assim, eu, particularmente, eu entrei já para este projeto acadêmico de filosofia, já meio que preparado para isso. Só que diferente de um jovem, né? Uhum. O jovem nosso hoje, ele não vai entrar, na sua maioria, com a mesma estrutura espiritual, não que eu seja melhor, que eu entrei porque eu já tinha me formado, concluído o mestrado em teologia. Então, me deu boas bases para isso. Agora, falando assim de conteúdo, né? O primeiro desafio que eu assumi junto ao Dr. Edinaldo Cardoso, que é o reitor da nossa faculdade, foi de me formar na filosofia para conseguir ter estrutura e álibi para provar que a filosofia afirma Deus. Primeiro ponto, né? Então, as bases da filosofia é a lógica, a razão, né? Só que se nós colocarmos esses primórdios na nossa vida, vemos que nós temos base para isso muito mais do que propriamente os esquerdistas. Vamos lá. Eu acredito no que se refere a Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre essa pedra. Então nós somos essa partícula de pedra rachada, pastor, que Deus nos soldou, nos fundiu nele agora, Uhum. né? Então eu creio dessa forma. Uhum. Agora, falando de razão e de lógica, vamos usar primeiro a lógica. A filosofia, ela é uma junção de duas palavras, philos, sofia, que é amantes, amigo da sabedoria.
Pois bem, entendendo isso, quando eu parti para o início do estudo, logicamente, por ser uma universidade católica, tentaram me seduzir algumas coisas, mas eu sempre me mantive firme. Vamos entender algumas coisas. A mitologia grega, os descobertos arqueológicos deles, é datado do século VIII a.C. Se nós compararmos com os patriarcas, com a criação, Deus, ele se manifestou na Terra muito antes do que a mitologia. Por que essa introdução? Porque a mitologia ela foi um motivador para os pensadores filosóficos. Porque a mitologia ela cria, eles acreditavam que o sol era um deus, que o trovão era outro deus, que uma onda grande era outro deus. E eles queriam, tudo isso surgiu porque eles queriam uma explicação para algumas perguntas, respostas para algumas perguntas. Da onde eles vieram, por que estavam aqui e para onde eles vão. São perguntas, pastor Márcio, que a filosofia ainda não respondeu. Aí, se nós nos debruçarmos nos textos bíblicos, nós vemos que Deus, ele criou no Gênesis e vem vindo a trajetória, né, dessa criação em evolução de conhecimento, de descoberta, de saber. Só que muitas coisas que a filosofia descobriu depois do 5º século para 4º, 3º, 2º, depois, antes de Cristo, Deus já falou na Bíblia há tempos e anos. Isso é o que mais me seduziu a aumentar a minha fé em Deus. Porque o que a filosofia descobriu 2 séculos antes de Cristo, Deus já tinha anunciado no livro do Gênesis. Isso é lindo. Entendeu? Então, só me soldou mais na rocha, que é a pedra da nossa vida, né? Não sei se consegui responder a sua pergunta. Não, conseguiu sim. Ou seja, a sua convicção teológica, bíblica, né? Suas bases cristocêntricas e, acima de tudo, seu novo nascimento. Que quem nasceu de novo, meu amigo, nada abala a sua fé. Nada. Exatamente. Nada, absolutamente nada move ele ou demove ele da rocha. Na rocha que ele está fincado, plantado, enfim. E a tua fala, a priori, é muito pertinente porque mostra de que o fato de que você resolveu cursar filosofia já para agregar no que, mais valor, né? Mais conhecimento no campo teológico. Mas como assim agregar valor no campo teológico? No sentido de que você resolve cursar filosofia para justamente submetê-la, uma vez conhecendo-a mais aprofundadamente, submetê-la ao crivo das escrituras. Exatamente. Ok? E mostrar o que você acabou de dizer. A filosofia, ela não tem resposta para tudo, ela não define tudo, ok? Ela, no fundo, ela não tem a resposta, ela não tem a verdade. Sim. No entanto, Cristo tem, as Escrituras têm, a palavra de Deus tem. Né? Exatamente. E, ou seja, você tá fazendo o quê? Unindo útil a agradável. Só que, infelizmente, a grande maioria dos nossos jovens, principalmente jovens, que resolvem entrar na universidade e principalmente cursar a área de humanas. Eles, como eu disse, acabam se afastando, se desviando, ficando tudo embananado e a sua fé acaba entrando em xeque, não é verdade? Agora, meu amigo, por conta disso, você sabe que há um preconceito no nosso meio, no nosso contexto. Porque se há um preconceito no que diz respeito a cursar teologia, que vai estudar justamente a Bíblia, né? Ou Deus através da Bíblia, claro que de forma mais científica, de forma mais sistemática, enfim, com todos os recursos científicos que dispõe a teologia para podermos nos aprofundar nas Escrituras. Se há preconceito no nosso meio para a teologia, imagina para a filosofia. Nossa, pastor, E muitos... é desafio. É complicado, né? Mas assim, ó, o que eu acho interessante, agora, pastor Márcio, é assim, ó, desculpa, só um adendo. Deixa eu só concluir. Sim. Tá. Depois eu concluo aqui minha... Eu Pode vou abrir concluir, esse parênteses aí. Vai lá. Fala, e depois... Oi? Pode concluir, depois eu respondo, desculpa.
Então beleza. Então eu vou concluir a pergunta para você ficar bem à vontade. Muitos acham que não casa. Muitos acham que... Não, meu amigo, pastores que inclusive... Não, você vai se desviar. Pais cristãos que... Meu filho, não faço não. Você estuda isso não. Isso vai acabar com a tua fé. Principalmente o contexto pentecostal, você sabe, né? Meu O Deus. contexto pentecostal é um negócio sério. Você vai se desviar. É coisa do demônio. Bem, meu amigo, a pergunta é... Tem como teologar e filosofar? Eis aí a pergunta. Fique à vontade. Pastor, no meu ver, não só tem como se faz necessário. Vamos lá, por quê? Vamos dizer de período interbíblico. Tá? A maioria das faculdades teológicas, elas não contam a fundo o que se deu de período histórico nesse inteirinho. Tá? E, por exemplo, hoje são poucos, e eu tenho convicção que o senhor sabe disso, são poucos os expositores bíblicos que sabem que a herança, o Novo Testamento, ele recebeu uma herança, inclusive nos escritos do grego koiné, que foi uma herança do período helenístico, né? Então, até porque, né, Eduardo? Até porque, só pegando uma caroninha na tua fala, primeiro esclarecendo para o pessoal, para alguns que não sabem o que significa período interbíblico, é aquele período de 400 anos em que Deus se calou, ok? 400 anos em que Deus se cala, e depois de 400 anos é que surge, então, o anjo Gabriel visita Maria, né? Primeiramente visita Zacarias, visita Maria, aí surge João Batista, o primeiro profeta, vamos dizer que depois desses 400 anos, e aí é Cristo na história, ok? E, diga-se de passagem, aquilo que você falou, a questão do grego, a influência do grego koiné, que é o grego popular, que se popularizou no mundo todo, no período alexandrino, né? No período alexandrino, o Antigo Testamento, a primeira tradução que sofreu o Antigo Testamento foi justamente a tradução do hebraico para o grego, né? A chamada Septuaginta, que foi feita por 72 mestres, 72 tons, assim, teólogos judeus, que traduziram a Bíblia do hebraico. Até então, você sabe que sempre houve resistência, os judeus muito tradicionais, muito conservadores, mas, de repente, cederam e permitiu-se, então, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, né, da língua hebraica para a língua grega. Então, a primeira tradução da Bíblia foi justamente para a língua grega. E o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego, né? Isso. Agora, você pode continuar, meu amigo. Fique à vontade. Exatamente, pastor. Por exemplo, quando nós falamos de fariseu, nossa conotação para o farisaísmo, ela é ruim devido ao que os fariseus terem junto dos escribas e a religiosidade rejeitada a Jesus. Só que poucos sabem que eles participaram essa raiz de Judas Macabeus ali, que se juntaram para se rebelar contra o Antíoco IV Epifânio a favor do povo de Deus. Então, tudo isso é um período histórico que aconteceu, que nós, estudando a filosofia, nós sabemos e nos dá mais álibi, porque o período helenístico, Alexandre o Grande morreu, seus generais vão difundindo essas coisas, e aí vem Judas Macabeus com os Macabeus e se revoltam, ou seja, não importa se com muitos ou com poucos, Deus prevaleceu e levou o seu povo a prevalecer. Então, isso nos ensina. Agora, sobre isso de teologar e filosofar, vamos lá. Justino Marte, ele nos defende que nós podemos sim usar a escola de Platão no que se refere a conhecer. Por quê? Porque nós temos que ter convicção, pastor Márcio, que toda descoberta científica, ela não veio de Satanás. Porque Satanás não é onisciente. Ela é um presente, a ciência, toda descoberta é um presente da onisciência de Deus. Então, se Platão, Aristóteles e outros homens descobriram coisas que podem agregar para a vida humana, por que não usar? É o mesmo que um cientista ateu agora descobrir a vacina para o coronavírus e eu rejeitar de tomar. Aí vem Tertuliano, um advogado, e ele tenta também entrar nesse debate dizendo assim, ó, que ligação tem Atenas com Jerusalém? Ou a Academia de Platão com o templo?
Aí, para quebrar todo o paradigma, Agostinho vem e responde. Viu, peraí. Quando Moisés foi para o Egito, o paradigma ser quebrado, que Deus preparou ele no Egito, sabendo que ele ia voltar para o Egito depois. E ele usou todo o conhecimento que tinha para chegar perante Faraó. Ele não chegou de qualquer maneira, pastor. Nós temos confusão disso. Agora, além disso, quando o povo sai do Egito, eles saíram com ouro, com prata, com tecido. Não saíram, pastor? Tanto que a hora que começa a construir o tabernáculo, as ofertas de tudo que se construiu o tabernáculo veio da onde? Do Egito. Aí Agostinho diz assim, ó, rejeitar o conhecimento da sabedoria é o mesmo que falar para Moisés não usar de tudo que ele trouxe para o Egito para construir o tabernáculo. Então Agostinho nos convenceu com esse argumento. Agora, no que se refere à teologia e à filosofia, explicando os paradigmas. Teologia, ela, para deixar de ser ciência da religião, pastor, ela deve ter alguém ensinando e ouvindo que crê no Deus que ela está ensinando. Aí ela sai do campo das ciências da religião e se torna uma teologia. Ponto. Para isso acontecer, nós devemos entender que há dois paralelos para a teologia. Primeiro, Hebreus 11, 1 e 2. A fé é o firme fundamento de tudo aquilo que se espera das coisas que não se vê. Através disso, os antepassados ganharam testemunho. Ou seja, não foi por algo que o iluminismo consegue explicar, não. O testemunho dos nossos patriarcas foi manifestado pela fé. O fruto dele, para dizer, ó, eu consegui. Então, essa fé, ela é transcendental, não se explica. Nenhum mecanismo científico explica o resultado de um milagre. Agora, o que deve ser observado é o quê? Que Romanos 12, 1, o culto com o nosso sacrifício, com o nosso corpo, é racional. Então, assim, o que é? Eu sei como eu sigo como peregrino, como forasteiro. Eu sei quando eu digo a Deus em uma oração o que estou dizendo. Eu sei quando eu defendo o meu Deus perante um debate, quem é este Deus? Só que eu devo expor para as pessoas que a fé manifestada quando gera o milagre, o iluminismo não explica, a lógica de Platão, de Aristóteles, de ninguém explica, porque isso transcende o entendimento humano. Tem que superar isso. Então, essa é a diferença. Porém, é uma delícia viver disso, né, pastor? Eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. É o mesmo que eu tentar explicar numa sala de aula de ciências como Jesus ressuscitou. Eu não consigo, mas tem mais de 500 testemunhas que viram ele, está registrado na história. Então, para a lógica da filosofia, essas testemunhas são método científico de comprovação. Só que eles têm dificuldade em dizer isso porque nós dizemos que ele é Deus e sabemos que é. Se fosse um ser humano ateu, eles teriam mais facilidade em dizer um ateu ressuscitou. Só tem dificuldade porque é Deus. Entendeu? Entendi. Interessante, Du, porque a gente quando analisa, né, quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, porque no nosso meio, principalmente o nosso meio pentecostal, nós somos da fé pentecostal, em pertencer ao contexto pentecostal, assim como você também. Louvado seja Deus. Nós cremos e defendemos a nossa teologia pentecostal. Louvado cremos na contemporaneidade dos dons. Né? Que a falácia sensacionista, como já disse, é uma falácia. Os dons são atuais. Então, cremos em batismo com o Espírito Santo, com evidência ou evidenciado através do falar em línguas. Sim. Cremos nos dons de curar, cremos nos dons de revelação. Enfim, cremos em todos os dons. Somos pentecostais. Mas, no nosso meio, ainda tem aquilo que eu disse ainda agora há pouco, a questão do preconceito, na busca do conhecimento. Porque os nossos pais, pastor Eduardo,
os nossos pais na fé, né, os que vieram antes de nós, que pagaram um preço altíssimo e que deixaram um legado de caráter, assim, meu Deus do céu, extraordinário. Mas muitos dos nossos pais, até com o intuito de nos prevenir, nos vacinar, nos proteger, proteção de pai mesmo, colocaram na cabeça do nosso povo, né? Isso foi passando de geração para geração, de que conhecimento é só a Bíblia, conhecimento é só joelho no chão, Bíblia Sagrada, pai. Sim, isso é prioridade. Mas quando a gente busca conhecimento externo, conhecimento secular, outras gamas de conhecimento, isso pode nos atrapalhar espiritualmente. Eu já disse aqui, e repito, só atrapalha quem não tem convicção de Deus na sua vida. Só vai atrapalhar, doutor Márcio, quem não está salvo. Porque quem nasceu de novo, ele não vai mudar por isso. E outra, pelo contrário, você, como acadêmico de filosofia, né, enfim, como alguém que busca conhecimento, tem mestrado em teologia, leciona teologia, aí busca, através da sua formação filosófica por uma universidade, inclusive católica, o intuito é gerar especialidades para que você possa aprimorar mais ainda, ensinar a fé de forma mais convicta, mais aprofundada, mais dirimida, mais dissecada. Ou seja, tudo isso é para agregar valores ao reino. Mas a maioria no nosso meio ainda não entende isso. Fica à vontade. Um adendo que eu acho extremamente necessário nesse momento. O senhor já tinha dito sobre isso e eu também uso isso das minhas ministrações. No capítulo 17 de Atos, Paulo foi levado para um debate no Areópago, correto? Eu pergunto para o senhor, o lugar do contexto dos filósofos na época, né? Ali era o tribunal dos filósofos. Eles levavam a debate o saber. Aí, nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada, ok? Deus, para quebrar qualquer preconceito, de forma simples, Deus escreveu na Bíblia o nome de duas escolas filosóficas, os epicuristas e os estoicistas, que eles chamaram Paulo para pregar sobre o Deus de Paulo. E eles tinham no seu templo um altar para o Deus desconhecido de Paulo. Porque eles eram politeístas. Eles criam em todos os deuses, mas em nenhum de forma convicta. Aí Paulo chega para eles e fala, ó, esse Deus que vocês desconhecem é o Deus que criou tudo, todos, e que vai levar todo mundo para o destino. Paulo arrebenta com as dúvidas da filosofia. Ele fala da onde veio, como é e para onde vai. Aí o Areopagita se converte ao cristianismo. Então, assim, Deus salvou os filósofos. Não, a sua fala aí é extremamente pertinente. Né? Por quê? Porque Paulo está pregando para um contexto de filósofos, em Atenas, né, de indivíduos que viviam só daquilo, só de filosofar o dia todo, não é verdade? Que nem trabalhavam secularmente, viviam só daquilo. E detalhe, mas só concluindo aqui, meu amigo, detalhe, Paulo se atreve a pregar para eles, a entrar naquele contexto que não era para qualquer um, não era para qualquer um, porque Paulo conhecia profundamente filosofia, conhecia toda a história helênica, toda a história dos grandes filósofos, inclusive o altar àquele Deus desconhecido. Paulo sabia da história por trás daquele altar ao Deus desconhecido. Se ele não conhecesse, se ele não tivesse conhecimento, né? Se ele não tivesse, se ele não soubesse o que era aquele contexto, como é que Deus iria usá-lo para ganhar muitos daqueles filósofos, não é verdade? Olha que interessante. Aí, fica à vontade. A pergunta a fazer para concluir quebrar qualquer paradigma de dúvida. Se fosse Pedro, o Areopagita se convertia? Pelo poder de Deus, cremos que sim. Só que Deus é tão perfeito que Deus levou Paulo, que é o que o senhor disse, com todo o conhecimento do período helenístico.
Aí eu pergunto assim, irmãos, nós somos expositores, pregadores, somos líderes, ensinadores. Nós desejamos o sucesso na carreira ministerial. Todos desejamos, pastor. Agora, Paulo, ele teve o privilégio de ganhar o Areopagita, lá no Areópago, e pregar para estoicista e epicuristas. Só que, por quê? Porque ele tinha uma bagagem de conhecimento, não só do Deus de Israel, mas de toda a filosofia que na onisciência de Deus ele presenteou para a humanidade. Se eu negar a filosofia, pastor, eu nego a medicina, eu nego o direito, eu nego as ciências humanas, sim, porque tudo foi fruto dela. Agora, o que muitos filósofos negam... A gente nega a matemática, consequentemente está negando a física, sim, a química, a biologia. Exatamente. Agora, o que me são ciências que contribuem para o benefício da humanidade, né? Exatamente. Na verdade, vamos dizer assim, ó, o mundo, na parte de conhecimento, estava um caos. Porque só os hebreus tinham a convicção de onde vinham, para onde iriam, pela fé. Porque Abraão falava com Deus, pastor. Moisés falava com Deus. Então, isso é só os hebreus que tiveram esse presente. Agora, as outras nações, elas ficaram um tanto bagunçadas quando chega nos gregos. Ninguém sabe de onde veio, para onde vai, como que eles começam a explicar do seu jeitão. Chega um ponto em que quando surgem as navegações e coloca o barco dentro do mar e vê que a tempestade não afunda o barco, que a ciência do homem, o jeito do homem fazer o barco venceu as ondas grandes, eles pegam e falam, peraí, esse negócio está mal explicado, esse Deus é menor que a nossa capacidade. Aí eles colocam todos aqueles pseudos-deuses em xeque e começam a surgir os pensadores filosóficos usando a razão e a lógica, para que não fossem mais sabotados por falsas doutrinas. Aí, neste interim, nós devemos ter convicção de que é o que eu disse, os hebreus, o Deus que criou, a fé dos hebreus, que a nossa herança chegou até nós, já existia quando a mitologia surgiu dando erros, passos errados. Então, isso é uma fonte de alicerçar a nossa fé, pastor. Que nós temos convicção que nós somos maior que a filosofia. Onde eu quero chegar? Porque os filósofos ateus dizem que a filosofia é a mãe da ciência. A mãe das ciências sempre será a Bíblia. É a Bíblia. Uhum. A filosofia não é maior que a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia se revela em muitas coisas da filosofia. Provo. Nos epicuristas. Por exemplo, qual que é o mandamento de Deus para nós? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Acrescentado. Deus pede para que nós vivamos não de forma convencional para com o mundo que jaz no maligno, mas bem dissociados a eles, ok? Os epicuristas fizeram isso na polis. A polis era do jeito que os camaradas... A polis era o sistema de governar cidades. O sistema. Todo mundo crê nos Zeus e tudo mais, e tudo isso. O que eles fizeram, pastor? Eu creio na cosmologia. Eu vivo só com os prazeres necessários. Eu não quero ser rico, eu não quero ser famoso. Se eu comer, beber e ir no banheiro e tomar banho, para mim tá bom. Aí, poxa, não aprendemos que tem uma certa doutrina do que o cristão tem que fazer, pastor? Que eu tenho que abrir mão das coisas deste mundo, porque eu vou para um nível acima que para os epicuristas era o cosmos, para nós é a Nova Jerusalém, descida do céu. Eles só não entendiam o fundamento da coisa. Mas nós percebemos que tem um agir da ciência de Deus, da onisciência de Deus por trás de tudo, porque senão não casava os pensamentos. É isso que deve quebrar esses paradigmas preconceituosos, porque muitas das escolas da filosofia, elas mostram que a Bíblia falava anos antes dela. Só que eles não tiveram acesso a esse conhecimento bíblico. Eles descobriram do jeitão deles. Aí prova mais uma coisa. Nós temos características de Deus, pastor, toda criatura, na imagem e na semelhança. É aquele negócio, o meu filho ele tem cacuetes meu. Então esses gregos, eles têm esse cacuete de buscar
esse aprimoramento com Deus sem saber quem é Deus, porque tem DNA do céu, vamos dizer assim de uma forma mais popular, né? Não sei se consegui expor o que eu pensei aqui. Sim, isso não. Inclusive, quando você fala da polis, a palavra política vem de polis, né? Exatamente. Política vem de polis. E a política surge justamente no contexto grego, né? E a gente usa isso. Da A gente democracia. usa a política que vem do contexto grego, do contexto teológico, ou desculpa, do contexto filosófico. Democracia vem do contexto filosófico, né? A própria teologia. A teologia é uma palavra grega, né? A sistematização do estudo das escrituras, a questão da filosofia grega contribui Tem influência grega. para ter influência no que diz respeito à ciência da coisa, né? Colocar em ordem os assuntos, né? A sistematizar para que haja uma compreensão mais aprofundada das escrituras, no intuito de quê? De conhecer Deus, de crescer em Deus, porque o estudo da palavra, o estudo mais aprofundado, mais científico, serve justamente para nos fazer crescer em Deus. Sim. Quando você descobre, quando você, por exemplo, você pega um texto bíblico, né? E é um texto de complexo ou de complexa interpretação. E aí você, caramba, como é que eu interpreto isso aqui? Não, Deus vai revelar, Deus vai mostrar. E por conta disso é que surgem grandes aberrações interpretativas, heresias, asneiras, fanatismos. E quando você pega as escrituras, pega a Bíblia e sabe que tem um método de estudá-la, de cavar o poço, né? Um método científico em que você pode, através desse método, dessa metodologia, conhecer o significado do texto, o que o texto está dizendo, né? E detalhe, usando a própria Bíblia, porque a reforma era uma das premissas da reforma, né? Que a Bíblia por si mesmo se interpreta. Bíblia interpretando Bíblia. Mas justamente para você fazer a própria Bíblia se auto-interpretar, você precisa saber como manuseá-la, como manejá-la. Por isso que Paulo disse a Timóteo, né? Paulo orientou Timóteo a saber manejar bem a espada de Deus, que é a palavra, né? E inclusive incentivou Timóteo, na realidade deu um mandamento a Timóteo, para que os obreiros, né, os que militavam na pregação do evangelho, na obra de Deus, manejassem bem a palavra, manejassem bem as escrituras. E o que é manejar, pelo amor de Deus? Quando Paulo diz, né, a Timóteo, que saibam manejar a palavra. O que significa isso? Manejar o quê? É saber usar, minha gente. É como alguém que tem um computador, mas não sabe usar o computador. O cara trabalha num caixa de supermercado, mas não sabe como mexer ali no caixa eletrônico. Não sabe como funciona a coisa. Não existe. Isso não é profissional. Isso não é alguém confiável, não é verdade? E a Bíblia diz que nós devemos manejar, saber manejar. Ou seja, como é que se diz? Ter as escrituras em mãos e saber expor as escrituras. Lembrei aqui agora da pergunta que Filipe faz ao etíope, lembra? O eunuco de Candace, né? Sim. Que Filipe, ele estava lendo as escrituras, Isaías 53. Filipe se aproxima e pergunta o quê? Entendes tu o que lê? É verdade. Eu disse, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. Olha, de quem que o profeta está falando? De quem que o profeta... Oi. O que me assusta é que nós vemos hoje, vamos falar assim, na arte da guerra, primeiro ponto básico é você estar preparado para guerrear. Nós vivemos numa guerra espiritual. Segundo ponto, eu devo conhecer as armas dos meus opositores e eliminar os suplementos deles. Agora, nós vemos que no meio cristão, muitos querem a oportunidade de falar, pregar, mas poucos querem buscar, cavar poço, fazer a exegese. E aí acontece o que o senhor falou, o camarada traz um texto isolado e arrebenta com a doutrina que os pais nos passaram. Então,
A filosofia, ela nos traz exatamente essa questão de usar a exegese, a hermenêutica, a homilética, que são ferramentas do método científico, para que quando eu vou falar de uma palavra que é viva e eficaz, eu não mate ela na raiz, tornando ela uma heresia. Porque nós sabemos que a maior fonte de heresia também é a Bíblia mal interpretada, por quem cavou ela. Então, é um risco grande. Uma vez eu ouvi uma expressão dita por alguém citando um pensador cristão, né? Que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas como assim? É até chocante você ouvir isso, né? Confronta, né? Mas por quê? Porque a Bíblia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode ser usada para expor a verdade ou distorcer a verdade. Exatamente. Ela pode ser usada para se ensinar a sã doutrina ou pode ser usada para se ensinar a má doutrina. E por isso que a orientação de Deus é crescer na graça, em graça e no conhecimento. Porque o conhecer, ele deve ser buscado da forma correta. Porque Deus não é um Deus de bagunça, de coisas desorganizadas. Não. Ele pede que façamos com ordem e decência todas as coisas. Então, se Deus é assim, nós devemos nos espelhar nele e também, como cristãos, porque assim, nós nos intitulamos cristãos. Porém, Martinho Lutero estudou filosofia e teologia, porque ele era um monge, correto? Então, ele estudando dessa chama desses estudos, é que ele descobriu as 95 teses. É que o Espírito Santo brotou no coração dele. Ele tinha a graça, mas ele tinha o conhecimento, porque a Bíblia diz que nós vamos lembrar daquilo que lemos. Correto? Então, agora imagine, pastor, eu só quero a graça, senhor. Dá a pregação, eu leio a Bíblia só no dia de culto, só o versículo do texto oficial. O camarada não vai pregar nunca. Ele pode copiar. E, pastor, me permita a exposição. Os camaradas que roubam a água na fonte dos outros e dá água de odre. Saloba para as pessoas. Nós sabemos, o senhor sabe o que o senhor cava, eu sei o que eu cavo. Então, nós devemos sim buscar essa evolução do conhecimento e nos abrindo com filtros, que é o que o senhor fez um vídeo esses dias, que a Bíblia é o nosso filtro. Tendo este filtro, nós tiramos as impurezas e absolvemos só as coisas que vão nos nutrir e nos tornar pessoas mais maduras e sensatas na nossa fé. Amigo, nas suas considerações finais, deixa uma palavra para o pessoal que está aí cursando universidade, os jovens que estão prestes a ingressar numa faculdade, outros que já estão lá, estão com a cabeça meio baleada, não estão conseguindo assimilar direito, casar a Bíblia com filosofia, a fé com ciência, gente que é bombardeada todos os dias na sala de aula por professores ateus, esquerdistas, marxistas, né, esquerdopatas em geral. Deixa uma palavra de incentivo, de estímulo para esses queridos, mostrando para eles o quão que isso pode gerar muito valor para eles, agregar muito valor para o crescimento deles em todos os sentidos. Fique à vontade, por favor. Bom, meus irmãos, vamos lá. A palavra que eu quero deixar aqui de base para esse adendo final nós somos luz do mundo e sal da terra. Primeiro ponto, a luz esclarece. O sal tempera, conserva e dá sabor. Pois bem, o detalhe, pastor e todos os irmãos, é que quando olhamos para o livro do Apocalipse, João viu os 7 castiçais e o Filho do Homem em pé, no meio dos castiçais. Então, o mundo lá fora, pastor Márcio, vai primeiro nos ver. E nós temos uma natureza adâmica pecaminosa que lá fora, tudo que a carne deseja, vai ter. Só que é o que nós dissemos já. Nós nascemos de novo. E matamos todos os dias, porque a santificação é constante e progressiva. Então você vai enfrentar, sim, as tentações que vêm lá de fora, você vai enfrentar os argumentos que vêm lá de fora, e para vencer esse argumento, pastor Márcio, é só com a colocação que o senhor fez de forma exímia, que é o quê? Manusear bem a palavra da verdade. Porque tudo que vem fora dela é falso. Como se diz por aí, é pirateado.
Agora, a nossa verdade, ela é master, ela é viva. E ela não fica atrasada e nem adiantada, por quê? Porque é um único autor, que é o Espírito Santo. E ele é eterno, está atualizado. Ela é contemporânea para todos os períodos. Então, manuseie bem a palavra, se relacione com Bíblia, pelo menos 10% a mais do que você se relaciona com os livros que lê. Por quê? Nós somos a média daquilo que convivemos. Se você ler muito marxismo esquerdista, você acaba se influenciando. Então, leia a Bíblia 10% a mais do que você lê outras coisas. Ouça pregações, o YouTube está aí, com filtro, lógico, de bons expoentes, mais do que você ouve videoaulas dos esquerdistas. Você não nasceu para perder gosto. Você nasceu para dar sabor de Cristo na vida das pessoas. Meu amigo Pastor Eduardo, Deus te abençoe. Grande abraço. Um beijão no seu coração, no coração da pastora Tati, dos meninos. Ó, eu amo vocês, viu? Amém, meu amigo. Recíproca é mais do que verdadeira. Um abraço, fica com Deus. Aleluia.